Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso descarrego de súmula. Estamos aqui na reta final, né? Logo, logo já é a prova, alguns dias já é a prova. Eu tenho certeza que vocês estão nervosos, mas confiantes de que vocês vão conseguir fazer uma prova excelente. Hoje, pessoal, nesse vídeo, o nosso objetivo é simplesmente fazer com que vocês pintem as súmulas e as palavras-chave das súmulas. Para quê? Para que na hora que vocês leiam a súmula, passem o olho na súmula, vocês consigam identificar do que se trata a súmula. Então, nós selecionamos, eu, Fernando, Rafael, Sandro, nós fizemos um material selecionando as súmulas mais importantes do direito penal e do processo material. Cada professor vem falando de algumas súmulas. Então, pode ser que eu fale de algumas súmulas, você fala, nossa, mas ela pulou a súmula tal. Não. É porque provavelmente o Rafael ou o Fernando, eles vão vir falar dessa súmula também, ok? Então, nós dividimos meio que de forma aleatória, não é por ordem numérica, as súmulas entre a gente. Cada um fala um pouquinho de cada, um pouquinho do número, né, da quantidade que nós temos aqui de súmulas de penal e processo penal. Ok? O nosso objetivo não é discutir, não é debater a respeito da súmula, não é ensinar a respeito da súmula. É apenas realmente descarregar tudo que a gente puder, todas as informações que a gente puder, para que vocês possam pintar e aí saber que essas súmulas existem. O legal do descarrego de súmula ser praticamente na véspera de prova é porque a gente vai falar das súmulas, você vai ouvir os vídeos, vai marcar as súmulas e aí a prova já está logo ali. Chega no dia da prova, você fala, nossa, eu li isso em alguma súmula. Então tá fresco na sua memória. Tudo bem? Então, bora lá, pessoal. Preparem-se, porque o negócio é rápido, ok? Se nas aulas, às vezes, você já fala, puxa, foi rápido, aqui vai ser mais rápido ainda. Então, preparem-se, peguem uma caneta só, tá, gente? Aí eu peço para vocês pegarem uma caneta de cor diferente daquelas que vocês pintaram o VAD. Peguem uma outra caneta, uma outra cor, um outro giz, um outro lápis, para que vocês possam pintar essas súmulas. E aí vocês podem pintar tanto da mesma cor, as minhas súmulas, as súmulas do Fernando, do Rafael, de todo mundo, tudo bem? Que aí fica só a cor para as súmulas. Então, peguem a cor que vocês escolheram, abram o VAD de vocês nas súmulas do STF, porque nós vamos começar por elas. Então, abram nas súmulas do STF, porque nós já vamos começar e é de uma vez, pessoal. Então, bora lá. Todo mundo preparado? Então, vamos! Então, súmulas do STF. Achem a súmula vinculante 45, súmula vinculante 45 e pintem o número da súmula. Pintou o número da súmula, você vai pintar, além do número, vai pintar Tribunal do Júri Prevalece, vai pintar foro por prerrogativa de função e pintar Constituição Estadual. Essa súmula trata da competência constitucional do júri perante, ou seja, diz que prevalece o júri quando eu tiver um foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Estadual. Então, se eu tenho um foro estabelecido na Constituição Estadual e o crime é doloso contra a vida, o Tribunal do Júri prevalece porque está previsto na CF. Então, você vai grifar Tribunal do Júri prevalece, foro por prerrogativa de função, Constituição Estadual. Agora, pintou a súmula vinculante 45, agora vamos para as súmulas normais, né? As súmulas comuns. Achem lá a súmula 156, que aí depois é uma seguidinha da outra. Achem a súmula 156, 156. Acharam? Então vamos lá. Pintem a súmula 156. Essa súmula diz, é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Você vai grifar nulidade, a palavra nulidade, e é o termo falta de quesito obrigatório. Então, grifou súmula 156, vai grifar a palavra nulidade e o trecho falta de quesito obrigatório. Próxima súmula, súmula 160 do STF 160. Achem a súmula 160, grifem a súmula 160. Grifou a súmula 160? Essa súmula diz o seguinte, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Você vai grifar a súmula 160, o número da súmula, e vai grifar nula a decisão do tribunal, porque é uma súmula referente à nulidade da decisão do tribunal. Ok,
Grifou a súmula 160, grife a súmula 162, 162 do STF. Grifou a súmula 162, essa súmula diz o seguinte: é absoluta nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem, não antecedem aos das circunstâncias agravantes. Então, é uma súmula que trata de nulidade do julgamento pelo júri, e você vai grifar o trecho: é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri. Pronto, bateu o olho, já sabe do que trata a súmula. Então, grifem o trecho: é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri. Bora lá. Opa, não foi. Aqui. Próxima súmula, súmula 206 do STF. 206, achou a súmula 206, grifem a súmula 206, e a súmula 206 diz o seguinte: é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior no mesmo processo. Ou seja, o júri, né, não pode ter funcionado em 2 julgamentos sobre o mesmo fato. Logo, grifou a súmula 206 e vai grifar o trecho: nulo o julgamento ulterior pelo júri. Você já sabe, ao bater o olho, que é uma nulidade referente ao júri. Acha a súmula 355. 355. Achou a súmula 355? A súmula 355 diz: em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida. Você vai grifar a súmula 355, grifou o número da súmula, e aí você vai grifar o trecho: embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário. Dizer que é tardio o recurso extraordinário, pessoal, é dizer que foi precluso. Opa! Que está precluso a possibilidade de recurso extraordinário, ok? O que diz essa súmula que eu acho interessante explicar para vocês? Ele diz que se os embargos infringentes eles forem parciais, eles não se tratarem a respeito da decisão do acórdão todo, você tem que entrar com embargos infringentes e juntamente com o recurso extraordinário daquilo que você não entrou nos embargos infringentes. Então, a tese do acórdão que fizer parte dos embargos infringentes, ok, você não entra com recurso extraordinário disso. Mas, se você tiver uma tese que não vai fazer parte dos embargos infringentes, aí você tem que imediatamente ingressar, interpor o recurso extraordinário, senão você terá precluso o prazo. Súmula 431, 431 do STF, achou a súmula 431? Achou a súmula, pinta a súmula 431. Essa súmula diz: é nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Então, do que trata a súmula? Que o julgamento de um recurso criminal será considerado nulo, lá na segunda instância, obviamente, se não tiver tido prévia intimação ou publicação da pauta de julgamento, do dia do julgamento, ok? Desde que esse julgamento não seja referente a um HC. Você vai grifar a súmula 431 e vai grifar o trecho: é nulo o julgamento de recurso criminal. Você já sabe que é sobre nulidade e referente a um recurso criminal. Ok? Vá para a súmula 448. Súmula 448 diz o seguinte: o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Então, grifou a súmula 448 e aí você vai grifar prazo para o assistente recorrer. Este é o recurso do assistente de acusação, nos casos em que ele pode recorrer de forma supletiva, e aí ele vai começar a contar o prazo de recurso a partir do último dia do prazo do Ministério Público. Então, o prazo do MP venceu hoje, o prazo para o assistente de acusação recorrer começa amanhã. Então, finalizou o prazo do MP, aí sim nós teremos o início do prazo para o assistente de acusação recorrer. Então, grifem a súmula 448 e vai grifar o trecho prazo para o assistente recorrer. Súmula 451 do STF, 451. Grifa a súmula 451 e vai grifar também, né, o trecho inicial.
a competência especial por prerrogativa de função. Então, grifa todo este trecho especial, competência especial por prerrogativa de função. Essa súmula diz, a competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após finalização, cessação definitiva do exercício funcional. Não tem foro por prerrogativa de função, não exerce mais a função, por óbvio, não tem mais direito ao foro. Então, você grifando competência especial por foro de função, você já sabe do que se trata a súmula. Achem a súmula logo em seguida, 453. 453. Grifem essa súmula e aí essa súmula diz: não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar, não contida, explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. O artigo 384, pessoal, ele trata da mutatio libelli. Mutatio libelli. Esse artigo, ele trata do Instituto da Mutatio libelli, onde o juiz, na hora de dar a sentença, ao verificar que os fatos não condizem com o que aconteceu, com o que foi provado na instrução, o juiz deverá mandar para o Ministério Público aditar a denúncia. Então, o que está dizendo a súmula 453? Que não se aplica na segunda instância o Instituto da Mutatio libelli. É isso, ok? Então, você vai grifar o 453 e grifar esse trecho inicial. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384, ok? Que é da Mutatio libelli. Súmula 524, que está mais abaixo. Súmula 524. Grifem a súmula 524. Essa súmula diz o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, o que você vai grifar? A súmula 524 e vai grifar também o trecho arquivado o inquérito policial e vai grifar também o trecho não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Porque você bateu o olho na súmula, você já sabe que trata do arquivamento do inquérito sem provas novas, ok? Muito bem, grifou aí a 524, vamos para a súmula 700 do STF. Súmula 700. Grifem o número da súmula e vai grifar também o prazo. Esta é a súmula que diz que o prazo do agravo em execução é o mesmo prazo do rese, tá? Então, é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Você vai grifar o número 700, da súmula 700, e vai grifar também 5 dias interposição de agravo, ok? Grifa 5 dias e grifa interposição de agravo. Mais um pouquinho para baixo, súmula 702 do STF, súmula 702. Diz lá: a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária, gente, é pelo foro por prerrogativa de função. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Então, está dizendo a súmula 702 que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Ok? Então, se for um crime de competência da Justiça Comum Estadual cometida por um prefeito, aí vai para o Tribunal de Justiça. Então, você vai grifar a súmula 702 e vai grifar a palavra competência e grifar a palavra prefeitos. Aí você bate o olho na súmula, você já identifica que é uma súmula que trata de competência com relação aos prefeitos. Muito bem. Mais um pouquinho, súmula 704. Súmula 704, grifem a súmula. E essa súmula diz: não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. O que diz essa súmula? Que se eu tiver 2 processos que estejam ligados, né, pela conexão ou pela continência, a união desses processos não gerará
né, não violará as garantias constitucionais. Só que tem um detalhe, são processos onde em um dos casos, em um dos processos, eu tenho foro por prerrogativa de função. Então, vamos imaginar, o processo está sendo julgado lá no início no STF, porque é o caso de, vamos imaginar, um deputado federal, tá? Então, vamos imaginar que o deputado federal está sendo processado e o processo dele começou lá no STF por causa do foro por prerrogativa de função. Caso esse processo dele esteja conectado ou esteja dentro de um outro processo, com relação a uma outra pessoa, a reunião dos processos não vai violar as garantias constitucionais. Por quê? Porque o processo será reunido e será atraído pelo tribunal mais forte, que é o caso do tribunal do STF, que é o foro por prerrogativa de função. Então, quem prevalece? A justiça comum ou o foro? Vai prevalecer o foro na reunião dos processos da mesma forma. Tudo bem? Então, não viola as garantias constitucionais a conexão ou continência do foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, você vai grifar a súmula 704 e grifar continência ou conexão, que aí você já sabe que trata disso, e aí foro por prerrogativa de função. Ou seja, é uma súmula que trata do foro por prerrogativa de função além da continência e da conexão. Súmula 705, grifem a súmula 705, e essa súmula diz: a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Você grifou o número e vai grifar renúncia do réu ao direito de apelação. O que é essa renúncia do réu ao direito de apelação, gente? Quando sai uma sentença, quando for proferida uma sentença condenatória, tanto o acusado, tanto o condenado como o advogado, eles devem ser intimados dessa sentença. E quando o acusado, o condenado, ele é intimado dessa sentença, normalmente o oficial de justiça pergunta para ele se ele tem desejo em recorrer. E aí a gente diz que é o termo de recurso, ele assina um termo de recurso, que é só um xizinho, quero recorrer, não quero recorrer. Se na hora de ser intimado da sentença condenatória, o réu falar não quero recorrer, isso não vai impedir o conhecimento da apelação feita pelo defensor. Por quê? Porque entre o não quero recorrer, a renúncia do direito de apelação pelo réu, com a defesa técnica, o conhecimento do advogado, prevalece o conhecimento do advogado, prevalece a defesa técnica. Então é isso que está dizendo. A renúncia do réu ao direito de apelação não impede o conhecimento desta apelação se for sem a assistência do defensor. Então, grifou 705 e grifou renúncia do réu ao direito de apelação. Grifem a súmula 707, e aí essa súmula diz o seguinte: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprimindo a nomeação de defensor dativo. Então, se eu tiver uma rejeição da denúncia ou da queixa, uma rejeição da denúncia ou da queixa, contra a rejeição da denúncia ou da queixa, se não for, né, procedimento sumaríssimo, cabe rese, não é isso, gente? Cabe rese? Ótimo. Se a denúncia não foi recebida, não houve citação. Muito bem, a denúncia não foi recebida, o promotor de justiça entra com rese, interpõe o rese. Só que eu preciso ter o direito ao contraditório desse rese. Mesmo que o acusado não tenha sido ainda citado, o defensor ou o acusado serão intimados para apresentar as contrarrazões de rese, ok? Mesmo que seja antes da citação. É isso que a súmula 707 prevê. Então, grifa a súmula 707, vai grifar a palavra nulidade e grifar contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia. Então, bateu o olho, já sabe que é uma súmula que fala de nulidade, contrarrazões e rejeição da denúncia. Muito bem, grifem a súmula 708, súmula 708. E aí essa súmula diz: é nulo o julgamento da apelação se após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro advogado. O que você vai grifar aqui? Nulo o julgamento da apelação, renúncia do único defensor. Bateu o olho na súmula, identificou que trata de uma súmula de nulidade de julgamento da apelação quando houver a renúncia do único defensor. Então, nulo o julgamento da apelação
e grifa renúncia do único defensor. Súmula 709 do STF diz o seguinte: salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que proveu recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento da denúncia. Você grifa a súmula 709 e vai grifar acórdão que provê recurso contra a rejeição da denúncia. O que significa essa súmula, gente? Se houve um recurso rejeitando a denúncia, houve um rese para que se revertesse e recebesse a denúncia, o próprio acórdão vale para que haja aqui o recebimento da denúncia, tá? Então, o acórdão dizendo que a denúncia deve ser recebida vale como se fosse o recebimento da denúncia. Súmula 712 vai grifar a súmula e aí a súmula diz o seguinte: é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Grifou o número 712 e vai grifar a palavra desaforamento, que é aquela situação onde pode-se modificar o foro de julgamento no tribunal do júri pelas circunstâncias lá do 492. Então, se o juiz determinar o desaforamento, a mudança de foro lá no tribunal do júri, sem perguntar para a defesa, sem audiência da defesa, essa decisão de desaforamento é nula. Só grifar o desaforamento você já sabe que é uma decisão que é uma súmula que trata deste tema. Súmula 713 diz lá: o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Você vai grifar efeito devolutivo da apelação. Súmula 714, grifa a súmula 714 e essa súmula diz: é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa e do MP, condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Grifou a súmula 714, vai grifar também o trecho ação penal por crime contra a honra de servidor. Sabe, então, que a súmula 714 trata de ação penal por crime contra a honra de servidor público. Muito bem, agora parou as súmulas do STF, vamos para as súmulas do STJ. Então, saiam das súmulas do STF, voltem um pouquinho no VAG, né, que eu comecei pelo STF, voltem e vão para as súmulas do STJ. Então, vamos lá. Achem aí as súmulas do STJ e vamos lá. Comecinho, súmula 107. Achem a súmula 107, porque depois é tudo meio que seguido. Súmula 107 do STJ. Grifem a súmula 107. Essa súmula diz: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias quando não ocorrente lesão à autarquia federal, que é no caso o INSS. Então, o que nós temos aqui? O que vamos grifar? Justiça Comum Estadual, crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, bateu o olho na súmula, a gente sabe que a competência para o crime de estelionato, quando houver a falsificação das guias de recolhimento previdenciária, será da Justiça Comum. Por quê? Porque não há a lesão à autarquia federal, ao INSS. Um pouco mais abaixo, grifem a súmula 147. Essa súmula diz: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função. Meio óbvio, né, gente? Mas é importante a gente grifar essa súmula. Então, vamos lá. Súmula 147, grifem compete à Justiça Federal e grifem crimes praticados contra funcionário público federal. Um pouco mais abaixo, súmula 151 do STJ, súmula 151. A competência para o processo de julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Então, é uma súmula que trata da competência com relação ao crime de contrabando ou descaminho. Grifa a súmula 151, vai grifar a palavra competência e vai grifar crime de contrabando ou descaminho. Bateu o olho, já sabe do que trata a súmula. Súmula 191. Um pouco mais abaixo, grifem a súmula 191. E essa súmula diz: a pronúncia é causa interruptiva da prescrição.
ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Então, a decisão de pronúncia é uma forma de interromper a contagem da prescrição, mesmo que haja desclassificação. Grifou a súmula 191 e vai grifar pronúncia é causa interruptiva da prescrição e vai grifar a palavra desclassificação, ok? Então, grifou pronúncia é causa interruptiva da prescrição e grifou a palavra desclassificação. Súmula 244. Súmula 244 diz lá: compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Você vai grifar a palavra, quer dizer, o termo, né? Foro do local da recusa e vai grifar crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Bateu o olho, já sabe que é com relação ao crime de estelionato na modalidade emissão de cheque sem fundos e diz respeito ao foro. Súmula 333, súmula 330, desculpa. 330, súmula 330, grifem a súmula 330 e essa súmula diz o seguinte: é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do CPP na ação penal instruída por inquérito policial. Essa súmula diz o seguinte, que é desnecessária a defesa preliminar. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a defesa preliminar, tá? Eu vou só explicar rapidinho isso aqui que eu acho importante. É desnecessária a defesa preliminar nos procedimentos de crimes funcionais quando a ação penal tiver inquérito policial. É isso que está dizendo. Eu não preciso de defesa preliminar. Vai ter resposta à acusação? Vai, mas defesa preliminar não precisa. É isso que diz a súmula. Então, grifem, desnecessária a resposta preliminar. Ok? Súmula 347, 347. Diz lá: o conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. Então, você vai grifar o conhecimento de recurso de apelação. Já sabe que a súmula 347 trata do conhecimento da apelação. Súmula 415, súmula 415. Diz o seguinte: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Essa é a súmula que nós utilizamos para saber por quanto tempo deve-se ficar suspenso a prescrição, a contagem da prescrição. E aí você vai grifar período de suspensão do prazo prescricional. Por quê? Bateu o olho no que está grifado, já sabe que essa súmula trata da suspensão do prazo prescricional. Então, grifou a súmula 415 e grifa o trecho período de suspensão do prazo prescricional. Súmula 455, súmula 455. Grifem a súmula 45, o número 455 e vai grifar o trecho decisão que determinar a produção antecipada de provas. A súmula diz: a decisão que determinar a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente o mero decurso do tempo. Esse artigo 366 é o que trata da citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional. Então, se o juiz citar por edital, suspender o prazo e suspender o processo e o prazo prescricional, ele deve fundamentar a decisão que determina a produção de provas antecipadas, até porque não houve citação no processo. Então, súmula 455 do STJ, dizendo sobre a decisão que determina a produção de provas antecipada. Súmula 493 do STJ, diz lá: é inadmissível a fixação de pena substitutiva, do artigo 44, PRD, como condição especial ao regime aberto. Então, essa súmula é mega importante. Grifem a súmula 493 e vai grifar pena substitutiva e vai grifar regime aberto. O juiz não pode, ao converter uma pena de prisão numa pena restritiva de direitos, o juiz não pode colocar como condição o regime especial. Não pode, desculpa. O juiz, na hora de fixar o regime aberto, não pode colocar como condição a pena restritiva de direitos, tá? Então diz lá: e o juiz quer fixar um regime
em vez de fixar o regime fechado ou semiaberto, ele quer fixar o regime aberto. Para fixar o regime aberto, ele vai colocar a condição de prestação de serviço à comunidade. Não pode, porque prestação de serviço à comunidade é uma pena restritiva de direitos. Então, o juiz não pode acumular ou é regime aberto, porque é pena de prisão, ou é pena substitutiva, pena restritiva de direitos. Tudo bem? Então, são duas coisas diferentes. Regime aberto é para penas de prisão. Então, essa súmula diz isso, que é inadmissível a fixação de pena substitutiva, de PRD, como condição ao regime aberto. Súmula 493. Súmula 528, estamos acabando. Súmula 528, você vai grifar: compete ao juiz federal, ou seja, você já sabe que a competência do juiz federal. Para quê? Do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal julgar o crime de tráfico internacional. Então, você já sabe que compete ao juiz federal, é uma súmula que trata com relação ao juiz federal, a competência, e do crime de tráfico internacional, ou então você pode grifar droga remetida do exterior, ok? Então, grifa, compete ao juiz federal, droga remetida do exterior. Muito bem, depois da súmula 528, 533, súmula 533, diz a súmula o seguinte: para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Então, grifa a súmula 533 e você vai grifar falta disciplinar, instauração de procedimento administrativo. É isso que você tem que grifar. Então, mesmo que seja uma falta disciplinar, porque o agente está cumprindo pena, numa situação onde o agente está cumprindo pena, mesmo que seja para apurar essa falta disciplinar, deve existir, é imprescindível, o procedimento administrativo, e no procedimento administrativo deve-se dar o direito à ampla defesa. Então, grifou falta disciplinar e grifou instauração de procedimento administrativo. Súmula 546, diz lá: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, você vai grifar a súmula 546 e grifar a palavra competência e grifar o trecho uso de documento falso. Bateu o olho na súmula, consegue visualizar que é uma súmula que trata da competência para o crime de uso de documento falso, ok? E por fim, eu quero apenas, desejar a vocês que vocês continuem estudando bastante. Eu sei que estamos na reta final, mas nós ainda teremos alguns eventos, teremos ainda o Detona, teremos ainda as dicas pelo Insta, teremos ainda a porta de prova, então nós vamos encontrar, eu ainda estarei aqui para dar mais dicas, mas eu continuo desejando para vocês excelentes estudos. Continuem firmes e fortes, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês. Com isso, a gente encerra o nosso super descarrego de súmulas. Espero vocês no Detona. Fiquem com Deus, pessoal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.